Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel e este é mais um vídeo do canal Brasileiras na Inglaterra. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre maternidade e como foi a minha experiência em ter filhos em um outro país. Então vamos lá. Em 2009 eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho. E foi uma experiência maravilhosa. Toda mãe de primeira viagem aí sabe a emoção, a alegria de ver aquele positivo, né, no exame de gravidez. E eu fiquei super contente, animada. Porém, dentro de mim também eu tinha muito medo, muito receio, porque eu sabia que eu estava em outro país e eu teria que aprender tudo do zero, porque eu não sabia como as coisas funcionavam aqui, quem iria me acompanhar, quem iria fazer o pré-natal. E também eu sabia que não ia ter minha família por perto para me ajudar também no pós-parto e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que foi um momento de muita alegria, também foi um momento assim de muitas incertezas, de não saber como as coisas aconteceriam comigo. Mas enfim, uma das coisas assim bem diferentes aqui foi que eu fui cuidada por uma parteira. Então, durante meu pré-natal todinho, eu não tive nenhum contato com obstetra, ginecologista. Como eu tive uma gravidez tranquila e tudo mais, então a parteira foi que fez todos os cuidados de pré-natal, de exames, de checar o coraçãozinho do bebê e tudo mais. E graças a Deus, a minha gravidez foi super tranquila. Porém, tem sempre um porém. No finalzinho da gravidez, ali, faltando talvez umas 3 semanas para a data que meu filho estava previsto para nascer, eu comecei a sentir umas coceiras no meu corpo, umas coceiras na minha barriga. E aquilo começou a me incomodar bastante. Eu lembro que eu mencionei para a parteira, mas eles não deram muita bola, acharam que fosse normal pelo fato da minha pele estar esticando, tudo mais. Então, não viram nada demais com isso. Meu filho nasceu de parto normal. E, gente, parto normal. Que coisa mais, assim, maravilhosa e assustadora. Quem aí já teve parto normal sabe como é. Gente, que experiência, né? É algo assim inacreditável. Até hoje eu me lembro das sensações e de como tudo aconteceu. É assim, maravilhoso e assustador. Então, meu filho nasceu, fiquei super contente, feliz, porém, assim que ele nasceu, eu já notei que eu estava bem inchada, o meu corpo inchado, o meu rosto, tinha um inchaço no meu corpo e uma coceira também. Mas ninguém no hospital achou que isso fosse algo preocupante e me mandaram para casa. Eu tive alta e tal. Só que daí, gente, chegando em casa com meu filhinho recém-nascido, dias de vida, o que que acontece? Essa alergia começa a piorar, eu começo a ter manchas pelo meu corpo e fiquei, gente, no maior desespero, porque eu não sabia o que que era. Então, vocês imaginam, você chega em casa, acabou de ter o filho, você quer descanso, você quer amamentar o filho e curtir aquele momento. Mas para mim foi assim, eu tive muito medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, que tipo de reação era aquela, e pelo visto nem os médicos sabiam também. Então, depois de 2 dias que eu cheguei do hospital, eu tive que voltar para o hospital. Voltei para o hospital. Lembro que deixei o meu bebezinho recém-nascido aqui em casa com meu marido e eu fui para o hospital e eles fizeram exames de sangue e também não sabiam exatamente o que que era aquilo no meu corpo. Então, depois de muita pesquisa, investigação, conversando com pessoas, descobriram que eu estava com erupção polimórfica da gravidez, que é uma alergia que acontece no corpo. Não se sabe exatamente como isso acontece, parece que não tem muita pesquisa sobre isso também. Então, gente, foi uma alergia que eu tive logo após o parto, ela meio que veio com tudo. E eu acho que tem pessoas que já tiveram essa alergia, mas é uma alergia bem fraquinha. Mas no meu caso, gente, foi uma coisa muito intensa. O meu corpo todo ficou cheio de manchas vermelhas e eu com essa coceira, mas era uma coceira, gente, olha, até de lembrar hoje, sério, me dá assim um aperto no coração, porque foi uma coisa assim muito horrorosa.
E eu me lembro também que eu fiquei muito inchada, a minha perna direita também, eu lembro que parecia que eu tava com trombose, a minha perna ficou enorme. E muito medo, porque eu falei: "Será que eu vou morrer?" Você começa a se questionar: "Meu Deus, é isso então, eu tive meu filho e não vou poder ver o meu filho crescer", porque eu não sabia o que estava acontecendo. Enfim, depois deles pesquisarem, verificarem tudo direitinho, me mandaram um monte de remédio e esteroide, eu tive que tomar uma medicação bem forte. E voltei para casa, gente, e eu confesso para vocês que foram, assim, os primeiros meses de vida do meu filho, foram os primeiros meses mais difíceis, assim, da minha vida. Porque eu voltei para casa com medicação, querendo me recuperar, né, dessa alergia, mas era bom, eles já tinham falado para mim que seria um processo, não era uma coisa que ia desaparecer do nada, que ia levar tempo para curar, para a alergia realmente ir embora. Então eu só sei que foram meses, acho que no total foram mais ou menos uns 6 meses. A coceira com a medicação até que ela foi embora mais cedo, mas as manchas pelo meu corpo demoraram meses e meses para sair. E, gente, foi assim uma experiência muito difícil. E mais difícil ainda porque eu também não tinha família por perto, né? A gente fala às vezes: "Ah, você tá morando fora, ai que legal", mas você tá distante da família. E é muito difícil quando você passa por uma situação assim e você não tem um apoio da família, né, dos irmãos, do pai, da mãe. Você tem que encarar as coisas de frente sozinha, você e seu marido, e Deus. E foi uma experiência assim onde eu vi realmente o cuidado de Deus para me guiar, me ajudar naquele momento muito difícil. Eu com um bebezinho recém-nascido, eu me lembro assim de momentos que eu tive de tá tentando amamentar o meu filho e a coceira era tão horrorosa, era tão horrível assim. Então eu amamentava o meu filho, dava ele pro meu marido e ia pro banheiro chorar, 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 porque a coceira era assim algo horroroso. Se alguém aí já teve essa alergia, deixa aí nos comentários, né, o seu relato, porque realmente foi uma experiência muito difícil. Mas é aquela coisa, tudo passa nessa vida, a alergia passou e vieram meses de alegria, de muita experiência gostosa com meu filho, e a gente acaba esquecendo. A gente esquece desses momentos, né? E foi assim uma coisa bem maravilhosa. E hoje meu filho, né, vai fazer 13 anos já no final do mês e eu olho para trás e não consigo acreditar. Eu falo: "Como assim? Você era um bebezinho no meu colo e agora já tá esse adolescente, né? Tem um adolescente em casa". Então, é maravilhoso. Mas daí é aquela coisa, hora de ter o segundo filho. Então, em 2013 eu engravidei novamente e, né, novamente tive um acompanhamento com uma parteira e tudo mais. E tava assim super tranquila. Eu falei: "Já tive filho uma vez, o segundo filho vai ser tranquilo, tudo maravilha, né? Já sei como é ter um parto normal". E super assim, a mãe experiente, né? De segundo filho é sempre assim. E daí eu faço o meu ultrassom de 12 semanas e ok, tudo certinho, bebezinho lá, o coraçãozinho batendo. E daí, no ultrassom de 20 semanas, ah, eles me dizem que o meu filho, bom, a posição do meu filho, né, lá dentro, tal, que eu estava com a placenta prévia. Então, que a minha placenta estava baixa e, né, toda aquela posição ali estranha, a placenta embaixo e tudo mais. Então, eles já me falaram: "Olha, bem provável que você vai ter uma cesárea". E eu me lembro, gente, que meu mundo caiu assim. E eu fiquei: "Ah, não!", porque eu não queria ter cesárea, eu não queria ter o corte na minha barriga, eu não queria todo aquele pós-operatório que na minha cabeça sempre foi assim uma coisa não muito legal. E eu já tinha experiência com parto normal, então pra mim, parto normal já sei como é, o que esperar. E apesar da alergia que eu tive com o primeiro filho, a minha recuperação do parto em si foi super tranquila. Foi só essa questão da alergia aí que foi meio chatinha depois, né, que eu tive que cuidar disso e graças a Deus depois de um tempo eu consegui me libertar dela, né. Mas eu não queria ter uma cesárea.
Então, quando eles falaram isso pra mim, eu já fiquei, não, eu não quero ter cesárea e tal. E torcendo, assim, falando todo dia com esse bebê, muda de lugar, empurra essa placenta, faz uns negócios aí dentro, porque eu não queria ter uma cesárea. E daí, lá vai eu fazer mais ultrassom, porque no meu caso, como era assim, não foi uma gravidez normal por causa da placenta, então eles me ofereceram mais ultrassons, então eu fiz vários ultrassons para acompanhar essa placenta, a movimentação, né, onde a placenta estava e tudo mais. E eu só sei, gente, que no último dia de ultrassom, eu falei, é agora, vai, que eles vão fazer ultrassom, a placenta já vai estar no outro lugar, eu vou fazer um parto normal. E eles, não, placenta não mudou de lugar, está no mesmo lugar. E eu, ai, não. E o médico já falou, vamos marcar o dia da cesárea. E eu, gente, é sério. Foi assim, uma experiência difícil, sabe? Quando você tá esperando que algo vai acontecer e de repente, não acontece do jeito que você planejou. Então foi bem difícil, bem complicado na época. E eu lembro que eu fiquei um pouco triste e temerosa também, porque eu não sabia como seria a recuperação da cesárea e tudo mais. E aqui eles realmente têm essa prioridade de parto normal. Você só faz uma cesárea em caso de emergência, quando a gravidez é uma gravidez de risco, tá? Mas o normal aqui é parto normal. E enfim, gente, daí chegou lá o dia da cesárea, eu me lembro que foi em 2014, na época de Copa do Mundo, então eu bati muito papo com ele sobre futebol e tal, e praticamente nem viu meu filho nascer, porque a gente não sente dor nenhuma, né? É tanta anestesia, tanta coisa, e graças a Deus meu filho nasceu super bem, saudável, mas a recuperação da cesárea foi muito chatinha. Eu tive, assim, muito problema, não assim com infecção nem nada, mas foi de dor, de desconforto e assim, foi muito difícil. E tendo um filho, 4 anos, mais velho dentro de casa, né, um recém-nascido e um de 4 anos, e eu com aquelas dores e desconfortos, e o meu marido também, como eu já falei para vocês em outros vídeos aqui do canal, que ele viaja bastante. Então, eu me lembro que quando meu segundo filho estava, acho que com 15 dias de vida, o meu marido tinha uma viagem para fazer. Então, eu falei, ai, meu Deus, tem que cuidar do bebezinho, cuidar do outro de 4 anos. E é aquela coisa que eu já falei também, não ter família, não ter ninguém por perto, assim, para poder me ajudar. Então, foi também uma experiência bastante desafiadora, mas hoje, quando eu olho para trás e penso direitinho como tudo aconteceu, e às vezes, depois de um tempo, a gente reflete, a gente olha para trás e talvez, assim, acho que Deus abre os nossos olhos, né, e a gente começa a enxergar por que as coisas aconteceram da forma que aconteceram. E fazendo pesquisa sobre essa alergia que eu tive, uma das coisas que eu li sobre isso é que se você teve alergia com uma gravidez, é bem provável que você tenha com outras também. Então, hoje quando eu olho para trás, assim, eu penso, poxa vida, acho que a placenta prévia foi uma forma talvez de eu não, né, ter que passar pelo parto normal e tudo mais e desenvolver a alergia. Então, foi um mal que veio, na verdade, mas que evitou algo ruim, que no caso seria ter que passar por aquela alergia de novo, gente, que foi, já falei pra vocês, né, foi a coisa mais horrível do mundo, não desejo isso pra ninguém. Então é isso, né, hoje eu olho pra trás e penso direitinho e agradeço a Deus, gente, porque graças a Deus tenho 2 filhos saudáveis, o meu segundo filho vai fazer 9 anos no mês que vem, então foram muitas experiências, muitas coisas assim que eu vivenciei com eles aqui, né? Já estão grandes, já não tenho mais fralda para trocar, dá saudade daquela época. Fico vendo foto e vídeo deles pequenininhos, mas eu agradeço a Deus porque passei por muitas coisas, muitos perrengues, muitas incertezas, mas no final das contas deu tudo certo e eu sei que foi porque Deus esteve comigo e Ele me guardou, Ele protegeu. Eu não tinha família, mas eu tinha Deus comigo e Ele que me deu a força que eu precisava para encarar os desafios e as dificuldades que eu passei durante esses primeiros anos de vida dos dois. E hoje eu acho que assim, eu me sinto um pouco mais forte, mais fortalecida como mãe.
Então, eu acho que toda a experiência que eu passei aqui, sozinha, sem esse apoio de família e tudo mais, de certa forma me tornou uma mulher mais forte, uma mãe mais corajosa. Então, em tudo a gente tem que agradecer a Deus. E foi isso, gente. Foi realmente uma experiência muito interessante. Ah, mais uma observação também é que todo o tratamento, tudo que eu fiz em hospital aqui e tudo mais, eu não fiz em hospital pago. Aqui eu usei o sistema público de saúde, que é que eles chamam de NHS. Então, não é um sistema perfeito, mas no meu caso, com a gravidez dos meus filhos, eu não tive nenhum problema, porém eu sei que isso não é regra. Muitas mães brasileiras que vêm para cá e tiveram, assim, experiências totalmente diferentes, mas eu acho que isso não é assim, não é de Inglaterra, né? Você tá em qualquer país, pode ter uma experiência ruim ou boa de parto, então cada um acaba tendo uma experiência diferente, mas a minha, assim, as complicações que eu tive vieram depois da gravidez. Mas Deus sabe de tudo e hoje eu tenho, assim, só motivos para agradecer. E tô aqui, gente, não acredito que os meus filhos estão crescendo assim rápido demais. E os dois só falam inglês também, não falam português comigo, mas é isso, eu só tenho motivos para agradecer e olho para trás assim com gratidão no meu coração, porque eu sei que Deus cuidou de cada detalhe, de cada decisão, de cada momento, em cada momento da minha vida eu sei que Deus estava lá presente e me direcionou e me guardou. E eu tô aqui inteira hoje por causa dele. Então é isso, pessoal. É um vídeo mais ou menos aí só para mostrar, para falar um pouquinho para vocês sobre essa minha experiência em ser mãe, experiência de parto aqui na Inglaterra. E você? Como é que foi aí a sua experiência? Alguém sofreu essa alergia que eu sofri também? Pode deixar aí o seu comentário e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!